Olá, estou aqui com vocês, sou eu, professor Edivan da Silva. Aproveitando o momento de turbulência que o mundo, o Brasil está passando em função do coronavírus, a Covid-2019, eu trouxe aqui para vocês hoje um assunto bastante interessante que está em voga, está sendo discutido muito no momento, que é a questão das políticas econômicas, a questão da retração da economia, a expansão da economia, como ficará o mercado financeiro nesse momento de crise. Então hoje eu venho aqui contribuir e tentar trazer alguma coisa para poder aumentar o teu entendimento, que está aí assistindo telejornais, recebendo muitas notícias pelos aplicativos ou outras plataformas, para que nós discutamos e tenhamos uma melhor noção do que está acontecendo. Eu venho aqui hoje trazer para vocês, dar a minha parcela de contribuição em termos conceituais. Nós falaremos um pouquinho sobre o mercado financeiro e de capitais. Importante salientar que eu não falarei aqui, pelo menos hoje não é o objetivo, falarmos sobre investimentos, dicas de aplicação ou financiamento. Não, o objetivo hoje é dar uma visão macro, uma visão bem holística sobre o mercado financeiro em seus termos conceituais, porque a televisão ou outros meios de comunicação nos enchem de informação e às vezes são termos muito técnicos ou muitos específicos da economia, que quem não é desse mundo financeiro, desse mundo econômico, pode sentir algumas dificuldades. Então hoje eu vim aqui trazer para vocês algumas coisas e vou falar sobre políticas econômicas. O que são ou o que é a política econômica dentro do mercado financeiro e de capitais. Na verdade, a política econômica é a forma como o governo de qualquer país implanta, consegue dinamizar, direcionar como será a economia naquele país, naquele momento, naquele período, porque ela pode ter momentos de expansão, momentos de retração, momentos de estar o mercado superaquecido, ou momentos de o mercado estar freado, estar parado. Eu trouxe aqui para vocês esse conceito. Então, política econômica é a forma como os chefes de estados, governantes, as equipes econômicas se comportam em relação ao movimento de gerir a economia do país. No nosso caso, o Brasil, nós estamos aí sobre o chefe da equipe econômica do nosso país é o ministro da Economia, Paulo Guedes, claro que está subordinado ao presidente do Poder Executivo, mas ele com sua equipe econômica, aí entra ministro do Planejamento, entra o presidente do Banco Central, entram várias autoridades econômicas para ditar os rumos que a nossa economia deve tomar. Nesse sentido, as políticas econômicas hoje, elas se subdividem. Política econômica é um conceito amplo. Ela se subdivide em política monetária, política fiscal e política cambial, e na sequência a formação das taxas e dos juros, ok? Então, só para nós termos a ideia, política econômica é um conceito amplo, mas para que ela seja aplicada, perfeitamente aplicada, se vale dessas outras quatro, que são apêndices, estão abaixo dela: política monetária, política fiscal, política cambial e a formação de juros. Acompanha comigo aqui na tela uma informaçãozinha. A Covid-19 fez com que nós ficássemos em confinamento, que nós ficássemos em casa. Eu estou aqui em casa, estou cuidando aqui no meu mini estúdio, fazendo essas filmagens, tentando contribuir para vocês, mas venho obedecendo as autoridades em termos de saúde, que é cuidar para que não haja uma velocidade alta da massificação dessa questão do coronavírus. Então estou aqui com o meu álcool gel mais uma vez, esterilizando aqui, estou em casa, vocês sabem, acabei de falar, mas eu já lavei as mãos, passei sabão, detergente, sabonete, fiz de tudo. Estou aqui apenas para demonstrar. As autoridades pedem para friccionar as mãos pelo menos durante 30 segundos, é isso que eu estou tentando fazer, apenas para demonstrar para vocês. Embora eu esteja em casa, em respeito a você, eu tive o cuidado de colocar o terno, a gravata, porque você merece o nosso melhor.
Então, com ou sem Covid, não tem essa conversa, porque nós vamos ter aula sim, você aí e eu aqui. O conhecimento é que não pode parar, a busca pela evolução, pelo crescimento não pode parar. Então vai ter aula sim, porque educação não tem que ser cara, tem que ter qualidade. Então acompanha aqui, mercado financeiro e de capitais com o professor Edivan da Silva, euzinho aqui que vos falo. Continuando, olha só, política econômica, esse conceito amplo que eu acabei de falar, nós temos ela abaixo subdivididas em política monetária, política fiscal, política cambial, informação dos juros. A minha contribuição é no sentido de que agora, de tanto nós ouvirmos esse volume de notícias em casa, nós estamos em confinamento. Naturalmente estamos ouvindo muitas coisas e muitos falam sem propriedade, sem autoridade, sem domínio ou até mesmo por achismo. E nessa situação não existe achismo, existe conhecimento. Tem muita gente que vai pelo feeling. Feeling não se aplica nessa situação. Só quem ganhou dinheiro com feeling foi aquele cantor Morris Albert, aquela música, lembram? Feeling, ok? Você não vai ganhar dinheiro com feeling, você vai evoluir com o conhecimento. Então vamos lá. A política monetária, a política econômica, na parte macro do conceito, ela pode ser uma política de expansão, expansivista, ou uma política de retração, retracionista. O que é uma política de expansão quando a autoridade econômica resolve implantar, adotar, fazer com que o país caminhe para uma política econômica expansivista, de expansão? Nesse momento ele está sinalizando para o mercado que quer aquecer a economia, que quer fazer com que continue a manutenção do índice de emprego ou que aumente, que é melhor ainda. Ele está sinalizando para o mercado que quer que a cadeia produtiva aumente, que produza, que as indústrias, as fábricas, o comércio, o serviço estejam produzindo, que a população esteja consumindo, esteja comprando, de forma que os parques tecnológicos, os parques de estoques estejam à disposição para suprir a necessidade da população em suas mais variadas questões de compra, quer sejam bens de pequeno custo, bens de casa, cosmético, tecnologia, automóvel, imóvel. Ele está dando sinais que quer aquecer a economia. Essa é uma política de expansão. O contrário é a política restritiva, política de retração ou contracionista. Alguns chamam contracionista. Se o governo sinalizar que quer fazer uma política ou direcionar o país para uma política de contração, contracionista, ele está sinalizando que quer frear a economia, que quer frear o consumo, está sinalizando para a população que é para ela consumir menos, gastar menos. Por outro lado, as empresas vão produzir menos, consequentemente venderá menos, e existe o outro risco, que é o de haver um desemprego ou aumentar o índice da taxa de desemprego, porque uma vez que o mercado pode estar freado, desaquecido, a produção tende a diminuir, por consequência não há tanta necessidade de mão de obra, que ela tem um custo relativamente alto dentro da cadeia de valor, e aí o governo dá sinal que quer frear a economia. Mas existem as duas situações. A expansão tem o seu lado bom e ela é benéfica para aquecer a economia, dá sinais para o mercado que o governo quer que ele esteja ativo. A de retração, contracionista, dá sinais para o mercado que o governo está preocupado com a inflação, está preocupado com o excesso de consumo, muitos desses consumos, ora, desnecessários. Esses consumos geralmente desnecessários vêm quando o preço está muito baixo, faz com que compremos mais do que o mínimo necessário, ou compremos aquilo que não tinha a menor necessidade ou que não era prioridade, e apenas para aproveitar aquele preço baixo gera um consumo desregrado. Isso faz com que gere um endividamento que lá na frente pode gerar uma inadimplência,
fazendo com que aquelas compras, aqueles produtos adquiridos, agora eles gerem uma dívida, fazendo com que lá na frente se desfaçam, trazendo para um modelo bem popular, uma linguagem mais acessível. Estou falando de forma geral, independentemente do público que está aí me assistindo. Imagina que num determinado período os carros, os automóveis, os preços estão em baixa, o teu carro está aí ótimo, perfeito, mas numa situação você aproveita e troca de automóvel. Só que no curto prazo está legal, mas no médio e longo prazo você esqueceu de calcular se aquelas parcelas 24, 36, 48, 60 caberão no teu bolso ao longo desse período. Coube no primeiro mês, no segundo, mas daqui a 4, 5 meses pode ser que aquela parcela daquele automóvel que você comprou, daquele smartphone que você trocou, daquela cirurgia que você fez, ou daquela obra que fez na sua casa, elas comecem a apertar no teu bolso. O que você vai fazer? Vai vender o ágio do carro, vai começar a se desfazer, a tua obra vai ficar pela metade. Aqueles outros produtos que você comprou vai começar a se desfazer dele para quê? Para pagar outras dívidas, outras necessidades, outras despesas que são essenciais, sobretudo alimentação, saúde, higiene, estudo, moradia e transporte. E aquele carro que naquele momento era um sonho, agora passou a ser um problema, porque você comprou com preço baixo, porém a dívida ficou alta, porque você, por desconhecimento ou por falta de orientação, não calculou se as parcelas daqui a um ano continuariam cabendo no teu bolso, e aí a situação veio porque aumentou a cesta básica, aumentou o preço do aluguel, aumentou o preço da mensalidade escolar, aumentou o preço do combustível, e essas são necessidades básicas. Nesse momento, a política de retração faz com que você se desfaça daquilo que em tese era para ser uma bênção, era para ser um sonho e passou a ser um problema. Então esse é o lado ruim da política de expansão, porque faz com que ela gere dívidas desnecessárias. A política de retração é para frear. Uma vez que você está endividado, os preços estão altos e ainda existem aqueles que têm dificuldade no controle financeiro e aí continuam fazendo dívida do governo. Política contracionista. Vamos frear. Frear significa o quê? Aumentar preços, dificultar acesso ao crédito, complicar um pouco a possibilidade de importar, de fazer aquela viagem. Isso para segurar a população, para segurar o mercado, para diminuir esse ímpeto, essa vontade por gastar. Fica uma dica para você: diga não quando você quiser dizer não. Dizer não pode ser o maior economizador de tempo da tua vida. É melhor você dizer um não para o teu filho, o esposo, para a esposa, pai, mãe, filhos, não importam, do que você ter essa dificuldade de dizer um não, entrar em uma dívida que lá na frente fique impagável e você perca aquilo que você tem de mais valor, que é a tua dignidade, a tua honra, o teu ombro erguido, a tua moral, mas acima de tudo, a tua idoneidade e a tua fé. Então diga não quando você quiser dizer não. Não faz mal para ninguém. Nesse sentido, desses poucos minutos, eu dei uma visão bem aberta sobre o que é a política econômica, que pode ser de expansão ou de retração, expansivista ou contracionista. Joinha, beleza? Aproveita o joinha, vai aí abaixo do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no meu canal, porque de tempos em tempos você receberá algumas informações a respeito. Muito bem, continuando. Entendido que a política econômica pode ser de expansão, expansivista, de retração ou contracionista, nós vamos saber como que elas podem ser aplicadas. Elas se aplicam das 4 formas que eu falei: política monetária, fiscal, cambial e a formação das taxas e dos juros. Juros é uma palavra que assusta, mas ela assusta para quem vai pagar, nunca assusta para quem vai receber. Portanto, não tem tudo tão ruim, nem tudo tão bom. Juros é ruim, Edivan? Não sei. É ruim para quem vai pagar, e para quem vai receber é bom. Ok? Tudo tem esse lado positivo, é igual à situação da política de expansão
e de retração. Muito bem. A primeira dessas políticas, para que elas sejam aplicadas, dá-se o nome de política monetária. A política monetária, a autoridade econômica, no caso representado pelo Banco Central, visa com a política monetária cuidar do controle de liquidez da economia, cuidar do controle de circulação da moeda na economia, cuidar da disponibilidade de recursos na economia através da autoridade monetária, nesse caso, representado pelo Banco Central. Eu falei de liquidez, mas liquidez para quem está no mundo financeiro, no mundo econômico, é uma palavra já muito fácil, muito compreensível. Mas você que está assistindo o vídeo agora pela primeira vez, liquidez significa solvência, capacidade de honrar dívidas, ok? Capacidade de honrar os compromissos. Você tem liquidez, você tem dinheiro. Se você não está com liquidez, você está insolvente, com probabilidade de gerar um endividamento. E o endividamento vem carregado depois de uma inadimplência, de uma restrição cadastral, de uma série de dissabores. Então a política monetária visa isso, a liquidez da economia, o controle de moeda em circulação ou a disponibilização desses recursos. A autoridade monetária, o Banco Central, ao implantar, ao cuidar da política monetária, ele se vale de instrumentos de controle monetário. Acompanhe aqui comigo na tela. Ele se vale do instrumento de controle monetário. Acompanhe aqui. Ela é executada pelo Banco Central, como eu já falei, ok? Ele vai se valer dos instrumentos de controles monetários, que são 4. O primeiro instrumento de controle monetário, que a autoridade monetária, no caso o Banco Central, vai se valer, dá-se o nome de recolhimento de compulsório ou depósitos de compulsório. A palavra compulsório significa obrigatório, que você não tem muita opção de dizer sim ou não. Trazendo um exemplo mais para você que não é do mundo financeiro, do mundo econômico, compulsório é, por analogia, não necessariamente, por analogia, quando você trabalha, vem lá descontado no teu rendimento, no teu contra-cheque, no teu olerite, imposto de renda, INSS. Você tem a opção de dizer para o teu empregador: eu não quero que desconte imposto de renda e muito menos o INSS. Você não tem essa opção. Portanto, ele é compulsório, ele é obrigatório. Então, o Banco Central, dentro da política monetária, se vale dos instrumentos de controle monetário. O primeiro deles é o recolhimento de compulsório, conceito que eu acabei de falar. Mas onde ele se aplica? Esse recolhimento de compulsório, o percentual do depósito compulsório, é um percentual onde os bancos comerciais, em função do volume de dinheiros, de depósitos à vista que entram no caixa durante o dia, eles são obrigados, compulsoriamente, devem recolher uma parte desse dinheiro para a autoridade monetária, no caso o Bacen, no caso do Brasil, o Banco Central. Então, vamos lá, os bancos recebem recursos durante o dia das várias formas, quer seja o cliente, eu, você, aplicando, depositando, pagando contas, transferindo, resgates de aplicação ou outros tipos de créditos que possam vir a acontecer em nossas contas correntes bancárias. Esse volume de recursos dá-se o nome de depósito à vista. E por que depósito à vista? Porque ele é teu, você pode utilizar a qualquer momento. Por exemplo, alguém depositou R$1.000 na tua conta hoje, você não tem que avisar para o banco quando vai usar. Você vai ali no posto, abastece teu carro, passou o cartão débito, você vai à panificadora, faz alguma compra, vai ao mercado, compra, vai ao lanche, vai ao cinema, ou seja, rapidinho você vai tirando aquele dinheiro da sua conta, quer seja sacando todo em espécie, ou utilizando o teu cartão de débito, ou utilizando os teus aplicativos para fazer transferências e pagamentos. Você não precisou pedir para o banco, avisar melhor para o banco que você vai usar aquele dinheiro que já é seu. Aí se dá-se o nome de depósito à vista. É bem verdade que para saques em espécie superiores a R$5.000,
A orientação é que você avise ao teu banco que sacará aquele dinheiro no dia programado. Para quê? Para que o banco esteja precavido, para que ao você ir à agência sacar, o dinheiro esteja disponível, porque corre o risco de o dinheiro não estar lá e o banco ter que esperar uma reposição da autoridade monetária em seus cofres. Razão pela qual, a partir de R$5.000, é orientado que você faça uma previsão de saques. Aí esse é o nome, tá? O outro tipo de depósito é o depósito a prazo. É aquele que, em tese, você não utilizará no curtíssimo prazo. A exemplo, você não vai passar o cartão para abastecer, lanchar, outro tipo de despesa. Você fez um tipo de aplicação ou deixou na caderneta de poupança, então por um médio prazo o banco sabe que aquele dinheiro não será utilizado no curtíssimo prazo. Isso aí, numa linguagem bem popular, é o que chamamos de depósito a prazo. Voltando aqui sobre o recolhimento de compulsório, para nós não fugirmos, dado esse volume de recursos que todos os bancos comerciais, todas as agências, durante um determinado dia, são obrigados a recolher, dá-se o nome de recolhimento de compulsório. No atual momento de Covid-19, de crise, o recolhimento de compulsório pré-definido, já estava determinado pelo Banco Central do Brasil, era de 40%. Significa o quê? Que do volume de depósitos à vista que entraram nos bancos comerciais em um determinado dia, 40% compulsoriamente teria que ser recolhido para o Banco Central. Vou falar um número bem baixo, baixíssimo, até pouco improvável, aliás, é totalmente improvável, mas só para ter uma noção. Imaginando que o conjunto de um banco, lá, um volume de agências de um determinado banco, durante um dia tenha sido recebido R$1 milhão. Se o percentual de recolhimento de compulsório estava em 40%, significa que R$400 mil era para ser recolhido ao Banco Central e esse banco específico ficaria apenas com 600 mil. Para ele, com o que esses 600 mil? Para emprestar, para fazer operações de crédito, para fazer circular esse dinheiro e aumentar a velocidade ou fazer gerar a velocidade de circulação de moeda desse determinado banco. Ok, pessoal? Esse é o conceito de recolhimento de compulsório. Só que ele estava em 40%. Com a Covid-19, o presidente do Banco Central, que sempre muito ativo, inteligentíssimo, ele sempre procura falar antes que a imprensa noticie. Ele se antecipa às notícias para que nós, população, saibamos as providências, as ações que o Banco Central está tomando, cuidando da economia do nosso país. Então, sempre muito articulado, de uma saída inteligentíssima, no meu modo de ver, essa é a minha percepção, tá? Vocês podem divergir, fiquem à vontade, mas de forma inteligentíssima, o Banco Central baixou o percentual de recolhimento de compulsório de 40% para 25%. Ou seja, de 1 milhão que o banco teria que recolher para ele 400 mil e ficar apenas com 600, agora ele só vai recolher para o Banco Central 250 mil e ficará com 750. Que o Banco Central, a autoridade monetária, juntamente com a equipe econômica, sinalizou para o mercado em termos de política econômica de expansão ou de retração? Ele está sinalizando que o momento está de retração, mas ele quer uma política de expansão. Por quê? Ele mandou a mensagem assim para os bancos: não precisa me mandar 400 mil e ficar apenas com 600. Me mande apenas 250 e fique com 750. Portanto, os bancos comerciais agora, nesse nosso exemplo hipotético de números, tem 750 mil, 150 mil a mais, para poder disponibilizar mais crédito para o mercado, injetar mais dinheiro na economia, para que mais pessoas possam buscar recursos no banco. Por outro lado, o Banco Central também disponibilizou linhas de créditos para as instituições financeiras serem menos rigorosas,
ou menos criteriosa na liberação de crédito, ou seja, facilitar a tomada de empréstimo tanto para empresas, que a empresa é o mercado privado que faz com que a nossa economia funcione, que ela tenha a sua dinâmica de produção, de aquecimento, de compra, de venda, de geração de empregos. Então ele sinalizou para ser menos criterioso na liberação de crédito ou facilitar o acesso ao crédito. Ele está dizendo para mim, para você, para as empresas, para o mercado, está havendo uma facilidade para a tomada de empréstimo, para buscar financiamentos. Para quê? Para que a nossa economia não pare totalmente, para que ela tenha pelo menos uma sobrevida, para que quem não está com recurso agora consiga tomar um empréstimo, quem está vendendo menos consiga se capitalizar, para que a economia funcione. Ou seja, novamente o Banco Central está sinalizando para o mercado que ele quer aquecer a economia, ele quer manter a economia viva, sob controle, para que não haja uma desaceleração total. É bem verdade que, contra fatos, não há argumentos. A percepção de vários economistas, eu também sou economista, vocês sabem, além de contador, a nossa percepção é que vai haver uma desaceleração da economia, tenderá a ter uma questão de desemprego em massa, várias empresas correm o risco e tem uma probabilidade de fechar, portanto o crescimento nosso vai diminuir, o nosso produto interno bruto, a melhor expectativa é que ele fique no ponto de equilíbrio, não cresça, mas também não fique abaixo do zero. Ou seja, arredondando aí, pode ser que o nosso PIB fique em torno de 0 a 0,3%, na melhor das hipóteses, sendo bem realista, mas a economia nós sabemos que ela tem momentos que nós precisamos mergulhar com mais intensidade para entender. Mas eu dei esses exemplos para fixar o conceito de expansivista e contracionista. Então, ao reduzir o percentual de recolhimento de compulsório, ao sinalizar para os bancos facilitar o crédito, e anteriormente o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, já havia se reunido e reduzido a nossa taxa básica da economia, chamada Selic, reduziu a nossa Selic para 3,75%. Colocou a Selic lá embaixo. Ao colocar a Selic lá embaixo, qual é o efeito? Queda de preços, ok? Mais possibilidade de acesso a compras, redução dos custos dos produtos, dos custos dos serviços, justamente para facilitar o acesso. Ou seja, foi o primeiro sinal que o Banco Central deu de que ele estava tentando implantar e implantando a política de expansão. Reduziu a taxa básica de juros, que é a Selic, agora há pouco baixou a taxa do percentual de recolhimento de compulsório, sinalizou linhas de créditos para os bancos serem menos criteriosos ou rigorosos na liberação de crédito. Beleza, pessoal? Esse é o tal do recolhimento de compulsório, que é o primeiro instrumento de controle monetário dentro da política monetária. O outro instrumento, que é o segundo que nós chamamos, é operações de mercado aberto, Open Market. O que é a operação de mercado aberto, o Open Market? Open Market é uma transação, uma negociação de títulos do governo, títulos das dívidas no mercado. Então o governo pode colocar títulos, lançar títulos, que é sinônimo de vender. Ao lançar títulos, ao colocar títulos, ao vender títulos, ele dá uma sinalização. O contrário é ele retirar títulos, recomprar esses mesmos títulos, e aí ele dá outra sinalização. Significa o quê? Se o governo lançar títulos, os maiores investidores, aqueles que têm maior volume de recursos, investirão, comprarão esses que nós chamamos papéis do governo, para poder gerar novos investimentos em seus países. Porque qualquer governo, qualquer empresa, brasileira ou não, do exterior ou não, pode comprar títulos nossos.
Então o governo, ao sinalizar, ao colocar esses títulos, ele está dizendo: você aí que está cheio da grana, o banco A que tem dinheiro, o investidor B que também tem, em vez de aplicar em outro tipo de investimento, ele aplica nos títulos do governo. Com isso, o que é que o governo fez? Entregou um título, um papel, e recebeu recursos. Ao receber os recursos, o que é que o governo fez? Retirou dinheiro da economia, tirou dinheiro de circulação. Ao tirar o dinheiro de circulação, o dinheiro some e fica canalizado nele governo. Ele acabou de dar um sinal de política de retração, contracionista, porque ele tirou dinheiro do mercado e canalizou nele próprio. O contrário é verdadeiro. Se o mesmo governo que colocou títulos, que vendeu, que lançou dentro do open market, operações de mercado aberto, se ele recomprar esses títulos, ele toma o papel e devolve dinheiro para o mercado. Ao devolver dinheiro para o mercado, esses grandes investidores e bancos não tem mais o título para investir. O que é que ele vai fazer? Vai emprestar dinheiro para você, para mim, para as empresas, e aí está de novo numa busca de aquecer a economia. Então, quando o governo recompra os títulos, retira os títulos, ele deu sinal de uma política de expansão, uma política expansivista. Como se dá essa dinâmica do open market? O governo, representado pela sua autoridade monetária, que é o Banco Central, não negocia comigo, não negocia com você, não negocia com empresas. O governo, ele coloca esses títulos no mercado primário. O mercado primário, os primeiros que compram esses títulos são os bancos, as instituições financeiras. Entre um banco comprar um título do governo que tem um risco baixo ou risco zero, próximo de zero, zero não existe, e emprestar o dinheiro para mim, para você, para a empresa A, para a empresa B, ele tende a canalizar esse recurso àquele que oferece menos riscos de perda, o que chama risco de crédito, ok? Se ele tem essa possibilidade de ter menos risco, ele prefere emprestar o dinheiro para o governo do que emprestar para mim. Ele prefere emprestar o dinheiro para o governo de tal instituição, de qual país, do que para a empresa B. Por quê? Porque ele não corre o risco do crédito, de ter um problema de inadimplência, de qualquer um dos seus clientes que tomarem esses recursos não vierem a pagar e ele, banco, ficar com problema. Então, em detrimento a colocar esse dinheiro no mercado para seus correntistas, ele coloca no governo. Essa é a primeira situação que dá-se o nome de mercado primário. Desse volume de títulos que o governo coloca, nem tudo os bancos compram, nem tudo os bancos investem. Uma parte fica. Essa parte que fica vai para o mercado chamado informal, go around. No mercado informal, go around, quem compram esses títulos são os dealers. Olha que palavra bonita para você colocar no teu filho. Dealer. Então, no mercado primário, os bancos, ok? Na questão formal. Depois vem ainda no mercado primário, de forma informal, que é o go around, vem os dealers. Que raios são dealers? Dealers são instituições credenciadas para atuar no mercado em nome do Banco Central. Porque o Banco Central não vai sentar para negociar comigo, o Banco Central não vai sentar para negociar com você, nem com a empresa ABC. O Banco Central, então, repassa esses títulos para os dealers, que agora, credenciado, representando o Banco Central no mercado, ele negocia esses papéis, esses títulos, já no mercado secundário. Ok? Tudo bem. Os bancos compraram esses papéis, os dealers também. Os bancos podem vender para nós. Ok? Você vai lá e investe em títulos do governo. Procura o teu gerente, o teu corretor, ou, numa outra situação, você vai a uma própria empresa corretora para poder investir nesses papéis. De todo modo, ao investir nesses papéis, está se tirando dinheiro do mercado. Aquele carro você não vai comprar mais, aquele smartphone você não vai comprar mais, aquela obra você não vai fazer mais, porque você prefere investir em títulos do governo, porque o rendimento tende a ser melhor, mais maduro e com um risco
infinitamente menor, ok? Então os bancos podem oferecer para nós. Já os dealers, eles oferecem no mercado para as outras instituições, sobretudo para os brokers. É muita palavra louca. Dealers são as instituições credenciadas para atuar em nome do Banco Central. Brokers são corretoras. Corretoras que recompram esses títulos dos dealers para vender agora para seus clientes, seus investidores, dentro da sua carteira de negócios, e aí esses títulos estão sendo negociados agora no mercado secundário. Portanto, você que é cliente, você pode comprar do broker ou no teu banco, ok? O broker já pode comprar no banco ou do próprio dealer, tá joia? E aí nós fechamos esse conceito de dealer, de broker, esse palavreado todo. Lá na frente, se o Banco Central quiser reaver aqueles papéis, ele recompra. Aí o broker vai recomprar de mim, de você. O banco que você foi lá e investiu, ele vai te devolver o dinheiro porque você comprou para resgate num período pré-determinado. Agora você tem o dinheiro. Com base no dinheiro, o que você vai fazer? Vai gastar. Aí novamente a economia volta a ficar aquecida, porque o governo reteve o papel e soltou o dinheiro na economia. Eu não tenho mais títulos para investir, nem você nem as empresas. O que nós vamos fazer? Aquecer a economia, vamos gastar, tá? A ideia é essa. Sinônimo de aquecer a economia é sinônimo de gastar. Desaquecer, frear, contrair a economia é parar de gastar. Esse foi o segundo instrumento de controle monetário dentro da política monetária. Os outros são o redesconto bancário e empréstimos de liquidez. Redesconto bancário e empréstimo de liquidez é um empréstimo que o Banco Central faz aos bancos para que eles fiquem líquidos. E nós já falamos o que é liquidez. A capacidade de honrar compromissos, de pagar as contas, de pagar as dívidas. Olha uma palavrinha bonita para você que convive com alguém que possa estar com problema de dívidas e não está pagando. Geralmente você fala, é um caloteiro, tá? Não está pagando a conta, sem vergonha e tal. Não fala assim não, fala uma palavra bonita, fala ele está insolvente, ele está com baixa liquidez. É mais bonito, é mais gostoso, mas no fundo é a mesma coisa, não está pagando conta. Então quem tem liquidez está pagando conta, quem está sem liquidez é que não está conseguindo honrar com seus compromissos financeiros. E daí o Banco Central, se valendo do empréstimo de liquidez, empresta esse dinheiro para os bancos, através de uma taxa que ele vai cobrar, e essa taxa ele chama de redesconto bancário. Olha só. Se o Banco Central tiver com uma taxa de redesconto num determinado patamar e ele resolve baixar essa taxa, que é o que aconteceu agora com a sinalização do presidente do Banco Central, Roberto Campos, para os bancos, baixou a taxa de redesconto. O que ele está dizendo? O banco comercial, o teu empréstimo que você vier a tomar comigo está mais barato. Significa que eu estou te dando condições para ter dinheiro para também emprestar para seus correntistas. Se o Banco Central resolver aumentar essa taxa de redesconto bancário, ele está sinalizando para os bancos comerciais: a tua taxa vai ficar cara, o teu empréstimo vai ficar mais pesado, mais opulento, mais obeso. Significa que pegar dinheiro caro comigo, você vai ter que cobrar muito caro dos teus clientes, o que vai dificultar, porque muitos fazem cálculos e tomar dinheiro por uma necessidade é uma coisa. Agora, com um preço, um custo desse dinheiro, o custo dessa dívida muito alto, fica inviável. Então, quando o Banco Central baixa o percentual, a taxa do redesconto bancário, ele está sinalizando para uma política de expansão, porque ele quer facilitar o acesso aos recursos. Se ele, Banco Central, aumentar a taxa do redesconto bancário, ele está sinalizando para uma política de retração, contracionista, porque ele quer dificultar o acesso dos correntistas, das empresas, não importa, pessoa física, jurídica ou até mesmo governos, a esses dinheiros. Portanto, ele está diminuindo a velocidade de circulação de dinheiro na economia.
Vamos fazer uma recapitulada aqui, olhando para a tela. Se o Banco Central aumentar o percentual de recolhimento de compulsório, ele está querendo reter mais dinheiro dos bancos, política de retração. Se ele baixar, como baixou para 25%, o percentual de recolhimento de compulsório, ele quer que sobre mais dinheiro nos bancos, para os bancos emprestarem, então é uma política de expansão. Se ele colocar títulos no mercado, ele está canalizando os recursos nele mesmo, nele, Banco Central, então é uma política de retração. Se ele recomprar esses títulos, ele pega o papel e devolve dinheiro. Então é uma política de expansão, porque a economia vai ficar com dinheiro sem saber o que fazer. É hora de fazer aqueles gastos que a gente ora vinha se segurando. Se ele baixar a taxa de redesconto bancário, ele está facilitando para os bancos comerciais tomarem empréstimo, por consequência, para facilitar também para seus correntistas tomarem empréstimo. Ele sinalizou para uma política de expansão. Se ele aumentar essa taxa de redesconto bancário, ele está dificultando o acesso ao crédito para os bancos comerciais, que por consequência será dificultado também para seus correntistas. Ele sinalizou para uma política contracionista. Tudo bem aí, galera? Isso tudo nós falamos apenas de política monetária. Lembra que nós ainda temos política fiscal, política cambial. Não sai daí, até porque nós estamos em confinamento, portanto não saia daí mesmo. Vai beber uma água, daqui a pouco eu volto, continuando.